A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de nosso Deus. Temos a alegria e o privilégio de nos reunirmos para louvar, engrandecer e sermos abençoados por esse Deus de amor e de bondade. Quero fazer, antes da oração, a leitura de um versículo da Bíblia que está em João, no capítulo 1, e é o versículo 14. E diz assim a palavra de nosso Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oramos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, em oração, em louvor e gratidão por todas as ricas bênçãos que o Senhor tens dado a cada um de nós. Temos o privilégio, Senhor, de cantar hinos de louvores ao Senhor. Nós temos o privilégio de sentir a Tua presença em nossos corações, em nossas mentes, sabendo que Tu és um Deus vivo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está aqui conosco nesta noite, e nós nos alegramos, Senhor, pela Sua presença maravilhosa. Pedimos agora, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito, para que a Sua mensagem, Senhor, seja entregue à Sua igreja com a sabedoria que vem dos céus. Abençoa, Senhor, a mim, um pequeno vaso nas Tuas mãos, para que possa ser usado para abençoar a Sua igreja. Nós pedimos, meu Deus, abençoe também os nossos irmãos que estão em suas casas, assistindo agora este culto, que sejam grandemente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo e pela Sua palavra. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Somos muito gratos ao nosso Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, enquanto milhares de pessoas não têm este privilégio de reunir na casa de Deus com seus irmãos, com seus amigos e prestar um culto a este Deus maravilhoso que nós devemos a nossa vida, nós devemos a nossa família, que nós devemos a paz, a alegria e a grande esperança que o Senhor sempre nos dá. Esta grande esperança, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos aguardando. Quando ainda pequeno, o Senhor dizia, os pregadores diziam, Jesus está voltando. Eu creio que logo, logo voltará. Mas já se passaram 70 anos e Jesus não voltou. Será que Ele vai falhar com a sua promessa? Não, de jeito algum. Jesus está preparando tudo para que quando Ele voltar, nos encontre com as nossas vestimentas embranquecidas pelo poder de Deus, para que nós possamos dar a Ele as boas-vindas e nós sermos chamados, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde o princípio do mundo. Glórias a Deus. Nós estaremos falando hoje, irmão, na mensagem de hoje, dando continuidade aos estudos dos pequenos grupos, que no meio da semana se reúnem para discutir este assunto, para aprofundar neste assunto, para aprender mais deste assunto. Prometo que não vou esgotar aqui todo o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus é inesgotável, mas que o Senhor esteja falando em nossos corações, de maneira que nós venhamos aprender mais do Senhor, e como diz aqui, o ministro do louvor, que nós cada dia nos santifiquemos mais, porque o Senhor Jesus
em breve virá buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Então, no sábado passado, não ontem, mas no anterior, nós falamos aqui sobre um homem muito importante na vida, né, do povo de Israel, e por que não dizer na nossa vida, né? Então nós falamos aqui de um homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Quem era esse homem? João o Batista. Nós temos João o escritor, né? O apóstolo, e temos João o Batista. O que o João Batista pregava ao povo daquela época? Ele pregava arrependimento dos pecados. Ele trazia na consciência da pessoa, mostrando a ela que, embora ela estivesse muitas vezes com um sentimento muito religioso, fazendo tudo aquilo que era para ser feito naquela infinidade de mandamentos que até o próprio homem criava para si mesmo, e ele dizia: a consciência que você precisa ter é que você é um pecador, que você precisa reconhecer isso e precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus, pedir perdão aos seus pecados, para que os seus pecados sejam perdoados e você tenha direito à vida eterna. Glórias a Deus. E na sequência nós vemos aqui, no capítulo 2, um acontecimento muito importante. Quando eu olhei pela primeira vez, eu li, eu falei: o que eu vou tirar de lições deste trecho da Bíblia, né? Que aqui fala sobre as bodas de Caná. Então nós vemos aqui algo muito importante, uma história muito importante, e que nós receberemos aqui muitos ensinos da palavra de Deus. Nós entendemos que Jesus realizou esse milagre em Caná da Galileia, numa festa de casamento, e não foi um milagre espiritual, foi um milagre social, né? Um milagre social. Por que será que o Senhor Jesus fez isso? Porque ele estava iniciando, irmãos, o seu ministério aqui na terra. Ele tinha escolhido alguns discípulos, né? E ele estava caminhando, visitando os lugares, visitando as pessoas, encontrando com os homens, e muitos deles ele foi chamando para ser discípulo dele. E nós vemos que este acontecimento aconteceu em uma cidadezinha muito pequena, num lugarejo chamado Caná da Galileia. Era uma pequena vila município, né? Eu ia dizer outra palavra, mas não me lembrei. Município de Galileia. Estava ao norte, 14 quilômetros ao norte de Galileia. Quem olha no mapa, nós vamos ali encontrando, tem Jerusalém aqui embaixo, subindo o mapa, indo para o norte, nós encontramos ali Galileia, e 14 quilômetros ao norte de Galileia, nós encontramos ali Caná, uma cidadezinha pequena, um lugarejo, um lugar aparentemente deserto, não se cultivava muita coisa ali, se cultivava alguns grãos, né? E se cultivava também vinho, a terra era boa para a produção de vinho, de uvas, e das uvas eles faziam o vinho, e nós vemos que ali existia uma família, e dessas famílias, 2 jovens estavam casando, né? Estava ali em cerimônia de casamento. Nós vemos também que estava ali Maria, mãe de Jesus. Eu creio que Maria, ela era uma pessoa conhecida dessas famílias, porque ela estava ali naquela festa também. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo também, ele foi convidado com seus discípulos para estar ali naquela festa.
Então, nós vamos percebendo que as famílias que ali estavam eram poucas, o lugarejo era pequeno e tudo o que acontecia naquele lugarejo, naquele lugar, era de suma importância. E um casamento era algo extraordinário. Não era sempre que acontecia um casamento. E normalmente o casamento e a cerimônia e a festa durava até 7 dias. Então era uma festa prolongada, né? Os nossos casamentos de hoje dura para a família um dia, aí vem a cerimônia, aí vem, né, a parte social, aí os noivos, né, vão para a lua de mel e todos os convidados vão para a sua casa. Ali em Caná da Galileia não era desta forma, 7 dias de festa. Chegava de manhã, festava o dia inteiro, dormia, daí de novo, festa, 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 primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Então era algo extraordinário. Se alguma coisa acontecesse esse dia errado, era uma vergonha para a família. A família era olhada assim com certo desdém. Por que esta família não organizou melhor esta festa? Convidou as outras pessoas para a festa e não organizou de acordo com a quantidade de pessoas que eles convidaram. Então, se faltasse a provisão, esta família, na certeza, em nossas palavras, elas seriam mal faladas, né? Elas seriam criticadas e elas seriam rotuladas. Este casal é daquela festa que acabou o vinho. Então era muito importante que as famílias fizessem um planejamento bem feito, providenciando tudo, trazendo todas as coisas e ali pudesse festejar esses 7 dias. Então, quando acabava o vinho, as pessoas ficavam desesperadas. O vinho era um elemento essencial na festa. Eles ali achavam que o vinho trazia alegria, trazia contentamento, trazia energia, e eles podiam festejar mais tempo, com mais alegria, com mais ânimo. Mas se o vinho acabasse, a festa estava fadada a acabar-se também. Não tem mais vinho, então alguém por ali já pegava suas coisas, né, o seu celular, enfiava no bolso e ia embora. As mulheres pegavam a sua bolsa, também ia saindo de fininho. E de repente, né? E de repente aquele salão alegre, feliz, com muitos parabéns e cantorias, ia esvaziando, esvaziando, ficaria só a família do noivo. E a festa esfriava e acabava. Então nós vemos aqui neste relato maravilhoso da palavra de Deus, dizendo assim: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. João 2, capítulo 2, versículo 1. Bodas em Caná da Galileia. Jesus também foi convidado, junto com seus discípulos, para esta bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha que interessante, né? Então nós vamos aqui percebendo a primeira coisa que nós vemos aqui. Primeira lição que nós aprendemos: devemos convidar o Senhor Jesus Cristo para estar em nosso casamento. Amém? O dia que você casou, você convidou o Senhor Jesus Cristo? Eu não convidei, irmãos, eu não sabia. Então é importante: Senhor Jesus, eu vou me casar com a minha amada, eu quero que o Senhor venha à minha festa. Mas não é só no dia do casamento. Eu quero que o Senhor esteja no meu casamento, no meu relacionamento.
Eu quero que o Senhor esteja na minha família. A família que meu Deus me dará, meus filhos, meus netos, eu quero que o Senhor esteja. É muito importante que nós convidemos o nosso Senhor Jesus Cristo para estar em nossa família, para ser o nosso convidado, não um convidado que chega e depois vai embora. Em nossa família, hoje, nós temos que convidar o Senhor Jesus Cristo para que Ele venha morar conosco, morar com a nossa família, que Ele venha e fique conosco todos os dias. Porque há uma promessa de Deus nisso, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é importante, irmãos, que nós tenhamos consciência de que o Senhor Jesus Cristo precisa estar em nossa família. Todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos, sejam eles alegres, felizes, ou seja um momento de luta, de tristeza. Mas o Senhor Jesus precisa estar em nossa família. Ele tem que ser um hóspede que chega e fica e se entrosa conosco, e Ele vai nos ensinando de uma forma que a nossa família vai recebendo a bênção de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a prosperidade de Deus, de forma que a nossa família seja uma família abençoadíssima por Deus. Amém? Nós temos, irmãos, esse direito. É um ensino da palavra de Deus, que nós temos esse direito. Então, aqui a palavra de Deus ainda diz, trabalham, os que trabalham, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Já viu uma família trabalhar e nunca sai do lugar? Ela caminha e passa um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, está no mesmo lugar. Não vai à frente. As coisas não se desenvolvem. Os filhos continuam crescendo, mas não vão a uma escola, não têm vontade de aprender, não têm vontade de progredir. Os pais trabalham, lutam, mas nunca são promovidos. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. A família que tem a bênção de Deus, ela não fica no mesmo lugar. Deus vai a abençoando e ela vai crescendo. Nós temos como exemplo a família Barreirinha. Quem é do começo da instalação desta igreja aqui no bairro da Barreirinha, nós lembramos, começou com poucas pessoas, 17 pessoas. Aquele que tinha uma bicicleta, meu irmão, olha que desejo despertava em nós jovens, querendo comprar também uma bicicleta. E Deus foi abençoando, essa família foi abençoando, de tal forma que essa família cresceu e cresceu muito. Foi abençoando e essa família se dividiu em outras famílias, criou outras famílias, e também espiritualmente cresceu muito, graças a Deus. Nós temos aqui todos os nossos crentes maduros, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, sempre ali servindo ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Graças a Deus, o bondoso Deus, não temos problemas na nossa família aqui. Tem algumas questões que precisam ser resolvidas, mas num todo, num grupo todo, nós vivemos em harmonia e em alegria. Eu sempre testemunho isso. Nossa família aqui é abençoada por Deus. Glórias a Deus, né? Tanto é que mudamos de lá, Deus nos deu esse local aqui, e hoje estamos aqui congregando ao Senhor, né? E esta família é grandemente abençoada. Nós vemos pelo testemunho das pessoas que vêm e nos visitam, principalmente no dia de sábado, né? Que é aquela festa, aquela alegria, canta, louva, conversa, abraça, né, pastor? Abraça esse, abraça aquele. Então nós vemos o amor de Deus sendo dado, né, contato com contato aqui, o amor de Deus sendo distribuído às pessoas. Então é uma família grandemente abençoada. E também, se Jesus não for o fundamento da família, o fundamento de nossa casa, de nossa família,
Esta casa é como diz ali a palavra de Deus, construída sobre a areia. Se não temos Jesus conosco na nossa família, a nossa família é como uma casa construída sobre a areia, Daí vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada. O que acontece com essa casa? A água passa por baixo, né, do alicerce da casa e vai levando tudo, quando de repente a casa cai. Então, graças a Deus, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo, que nos atende nos momentos de tempestade, e nós somos edificados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mesmo, uma coisa interessante que nós aprendemos aqui também, mesmo com Jesus presente em nossa família, problemas podem acontecer. Ninguém está livre de problemas, né? Na minha família nós estamos numa luta, os irmãos estão sabendo, uma luta muito grande. Mas nós estamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos confiantes em nosso Deus. Nós sabemos que nosso Deus pode todas as coisas. Se for pela sua vontade, o seu querer, Ele vai abençoar de uma forma e nós veremos um milagre do Senhor na vida da diaconisa Iracema. A situação não é boa, irmãos, nada. Desenganada pelos médicos, mas não desenganada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então temos problemas, temos atritos dentro da família, doença, temos problema financeiro, né? Quem que já não passou por isso? Mesmo a família que tem o Senhor Jesus Cristo. Mas só que essa família não é derrotada, porque ela está edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que nós entendemos aqui, olhando para essa passagem bíblica, que os problemas precisam ser diagnosticados. Quando nós lemos aqui, né, então nós vemos aqui, Jesus também foi convidado e seus discípulos para bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Olha aqui a mulher, que Deus abençoou com um sentido mais afinado. A mulher aqui viu, a mãe de Jesus já viu o problema, já diagnosticou o problema e disse para o Senhor Jesus, não tem vinho. O que nós aprendemos com isso? Que na nossa família tem problemas e se surgir um problema, nós precisamos diagnosticar o problema, saber do problema, conhecer o problema e aí falar com a pessoa certa. Com quem Maria falou? Falou com o mestre Sala, mestre da festa? Não, ela falou com o seu filho Jesus, porque ela conhecia o Senhor Jesus. Ela sabia quem é o Senhor Jesus, o que Ele poderia fazer. Então nós temos que também, irmãos, quando tivermos um problema na nossa família, na nossa casa, nós temos que olhar para o problema, conhecer o problema e recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos estar postergando a solução do problema, pegando o problema e jogando debaixo do tapete, fingindo que ele não existe e deixar o tempo passar. Quando temos um problema, na sabedoria e na bênção do Senhor Jesus Cristo, nós resolveremos esse problema. E a família volta a ter harmonia, a família volta a ter aquela alegria, problema resolvido, seja ele qual for, sabe? Nós temos a capacidade dada por Deus para resolver os problemas. Então eu achei interessante aqui que foi uma mulher, né, que diagnosticou o problema. Quantos homens não tinha ali? Um monte, inclusive os garçons, né? O mestre Sala, sabia que o vinho estava acabando, mas ficaram quietos. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar. E a família estava fadada a entrar naquilo que nós já falamos no início, né? Acabar a festa e ser, né, criticada na sociedade. No entanto, Maria falou ao seu filho Jesus e ele, o que ele respondeu?
que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E realmente não era chegada a hora, ele estava esperando um pouco mais. Mas nós sabemos aqui que Jesus não maltratou a sua mãe. Ele foi educado. Era a forma que eles tinham para falar, né? Não é chegada a minha hora, mulher. Né? Mas ele estava falando, o que você quer que eu faça? Como posso ajudar? Ela certamente não falou nada, né? Ela olhou para ele e falou, você sabe como ajudar. E o que o Senhor Jesus Cristo fez? Falou para aqueles que estavam ali, dizendo, está vendo aí, ó, tem 6 talhas, encham de água, coloque água. Certamente, aqueles garçons ali, os trabalhadores ali, eles podiam ter dito assim, Senhor, nós não precisamos de água, nós precisamos de vinho. O senhor acha que não entendeu o problema. Mas eles não falaram nada, né? Eles obedeceram à voz do Senhor Jesus, o comando do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos também, irmãos, nós aprendemos também aqui, que nós devemos obedecer ao Senhor. Não criticar. Às vezes nós temos uma facilidade para criticar, né? Mas obedecer é tão difícil. Mas o que nós aprendemos aqui? Esses homens que estavam trabalhando ali não disseram nada, simplesmente atendeu o comando do Senhor Jesus Cristo e encheu aquelas talhas, né? Aqueles barris, né? Com água. E cada barril daquele era em torno de 100 litros de água. Aí Jesus falou, leva agora para o mestre-sala. E eles levaram. E o mestre-sala fez o quê? Colocou ali a sua vasilha, pegou. Né, quando ele puxou a água se tornou em vinho. Em um vinho de superior qualidade. E ele se admirou. Como pode, né? Vocês fugiram às regras. Normalmente se dá o vinho bom no começo, que o povo está sóbrio, né? Sentir bem o saborzinho do vinho. No entanto, vocês fizeram o contrário. Vocês deram o vinho de pouca qualidade no começo e agora serve um vinho de ótima qualidade. E ele ficou admirado. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que se nós obedecermos o Senhor Jesus Cristo, se nós buscarmos o Senhor Jesus Cristo, a segunda situação nossa vai ser muito, muito superior àquela que nós estamos vivendo. Eu creio que cada um de nós aqui, se eu perguntar, como você se sentiria melhor quando você estava no mundo ou melhor quando está aqui com o Senhor Jesus Cristo? Qual seria a resposta? Aqui e agora, né? O melhor vinho, nós temos o Senhor Jesus Cristo, todos os dias conosco, olhando para nós, conversando conosco, nos entusiasmando e dizendo sempre, seja fiel até a morte, que eu vou te buscar, eu vou te dar a vida eterna, você vai morar no céu, este mundo vai ser transformado pelo poder de Deus, vai ser destruído todo o mal, o inimigo será destruído, o ímpio será destruído, Satanás será destruído e até a morte será destruída. E você receberá a coroa da vida eterna. Glórias a Deus. Então este momento aqui agora é muito superior ao momento anterior. Graças a Deus, né? Então quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, o milagre é extraordinário. Aqui nós vemos o milagre da água transformando em vinho. E o milagre quando nós obedecemos o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, é muito melhor. O milagre é grandioso, é extraordinário. Então nós precisamos, irmãos, cada dia estarmos servindo e obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos as nossas atividades durante a semana que nos toma tempo. E muitas vezes toma tempo da nossa mente.
Grande parte de nossos irmãos, se não 100% dos irmãos, trabalham e a mente é ocupada no trabalho. Né? E nós não podemos estar sempre com a mente 100% do dia ocupada a nossa mente no trabalho, no desenvolver as atividades, fazer as coisas. Nós precisamos levar a nossa mente ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar constantemente lembrando de nosso Senhor, esperando o nosso Senhor, para que quando Ele vier, nos encontre aqui, preparados para receber das suas mãos a coroa da vida eterna. Então Jesus disse, enchei d'água, João 2:7, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram, e logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala e disse, mestre-sala, e ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então nós vemos assim que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram no Senhor Jesus. Olha que interessante aqui, ele estava convidando os seus discípulos, estava formando um grupo, ele estava iniciando e organizando a igreja, já ali a primeira célula da igreja. Então ele faz esse milagre. Mas Jesus, o título aqui, Filho do Homem. Então eu entendo que Jesus fez esse milagre social para demonstrar que ele realmente, embora nascido de Maria, sendo humano, ele era o enviado de Deus na face da terra, para que aqui fosse instalado o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava ali anunciando aquele povo, e certamente aquela notícia do milagre da água virar vinho correria toda aquela região. E todos iriam prestar atenção a partir de então em Jesus, o filho do carpinteiro. Olha esse menino, esse rapaz, este homem, ele é de Deus, porque o milagre que ele realizou não é milagre simples. Água virar vinho? Como pode acontecer isso? Só pelo poder de Deus, Então nós vemos que o Senhor Jesus ali, o Filho do Homem. Por que muitas vezes nós chamamos Filho do Homem o Senhor Jesus Cristo? Por quê? Ele nasceu de uma mulher humana. Embora o Espírito Santo tenha trazido essa sementinha do céu e colocado no ventre de Maria, mas Maria é humana, e ele nasceu humano. Então, para cumprir a palavra de Deus, Deus, certa vez, olhando dos céus para a terra, procurando alguém que pudesse ser aqui aquele que seria sacrificado em favor de toda a humanidade. Uma pessoa perfeita, sem pecado. Deus encontrou? Não encontrou. Mas para que o sacrifício e a justiça de Deus se cumprisse, precisava de um homem, de um ser humano. Então, por isso, Jesus nasceu de Maria, humano, e ele ali mostrando, mesmo humano, mostrou que Deus estava com ele e que ele era o enviado de Deus. E a partir daí o Senhor Jesus começou a trabalhar, ensinar, falando do reino de Deus, mostrando o reino de Deus, instalando aqui o reino de Deus e fazendo milagres maravilhosos naquele tempo e continua fazendo até hoje. Graças a Deus, irmãos? Então, já chegando ao finalzinho, irmãos,
nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo também, Ele está hoje olhando para cada um de nós, né? E Ele está dizendo: convida-me para estar com você, convida-me para estar com a sua família, convida-me para ser aquele que te oriente, te abençoe, te ajuda. Então o Senhor Jesus está fazendo isso. Então nós vemos que aí o milagre do Senhor Jesus vai acontecer na nossa vida. Eu e a minha família somos o milagre do Senhor Jesus. Nós éramos assim, vamos dizer a palavra, indoutos, né? Morava numa cidadezinha tão pequenininha lá no norte do Paraná. Quando chegamos aqui em Curitiba, uma cidade grande, eu pensava: aqui que nós viemos fazer aqui, meu Deus? Nós estamos perdidos numa cidade grande. Mas, no entanto, né, com o passar dos dias, o Senhor vai mostrando, vai encaminhando, vai organizando e vai abençoando, e nós vamos vencendo e glorificando o nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, né? E assim, nós vemos que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Amém? E nós também somos discípulos do Senhor Jesus, e nós também cremos no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém?